Bom, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer também poder estar aqui a participar nesta primeira sessão do Enredar e ter uma sala cheia certamente também online. Nós hoje vamos então começar com este enorme painel que vai estar dividido em duas partes, mas vai ser a nossa reflexão desta tarde, a que chamamos Quando a Ciência Cidadã Melhora a Qualidade da Investigação e Inovação, como já disseram os nossos colegas anteriores, o que vai funcionar, nós basicamente vamos ter sempre duas pessoas que nos vão falar de um projeto de ciência cidadã que integra de diferentes formas e com diferentes metodologias essas iniciativas, e por isso vai-nos fazer uma pequena apresentação de 10 minutos e depois teremos uma discussão do painel mais alargada já com toda a gente. E por isso o que eu vou fazer, mesmo para os oradores, é vou chamar a pessoa que vai fazer a apresentação, que depois pode ficar aqui, e depois a outra pessoa junta-se para não estarmos aqui já todos de uma vez. Por isso, a nossa primeira apresentadora vai ser a Ana Sanches, do ITQB Nova, e que nos vai falar do projeto Oeiras Experimenta. Também de mais coisas, mas que certamente nos dará informação muito importante. Ora então, muito boa tarde e antes de mais queria muito agradecer à rede o convite que me fizeram, não só porque é uma oportunidade para podermos falar um bocadinho dos projetos de ciência cidadã do ITQB, mas principalmente de um ponto de vista mais egoísta, porque para mim foi uma oportunidade de refletir um bocadinho também sobre esta ideia de pensarmos na ciência cidadã enquanto metodologia de investigação. É um tema que me é particularmente caro, e, portanto, mas eu nunca tinha tido o tempo para estar a fazer o exercício de uma ponta à outra e, portanto, foi bom estar aqui a poder fazê-lo. E, portanto, o que eu vos venho falar hoje é... Ok. Só muito brevemente explicar-vos um bocadinho o que é o ITQB Nova. O ITQB Nova é um instituto de investigação e de formação avançada. Nós só temos mestrados e doutoramentos, somos essencialmente um instituto de investigação. Já temos uns anos, fomos depois integrados na Universidade Nova de Lisboa, estamos localizados em Oeiras. Assim, em geral, nós temos cerca de 500 pessoas, entre investigadores, estudantes de doutoramento e mestrado, todas as estruturas de suporte à investigação e ao ensino, e dedicamos a muitas áreas diferentes, dentro da química, à biologia, passando pela biotecnologia. Costumamos falar dedicamos mais à ciência mais fundamental, se é que nós conseguimos fazer essa distinção, nas áreas da saúde e da sustentabilidade, e cobrimos várias áreas das químicas e das biologias. O ITQB tem uma tradição muito longa de ligação à sociedade, portanto, mesmo desde a sua criação, uma ligação grande de atividades com a comunidade e com as escolas, e tem também uma forte tradição na comunicação de ciência. Portanto, é neste caldo que surgem as iniciativas de ciência cidadã, e eu acho que isto também é importante para esta reflexão que fazemos de como é que a ciência cidadã entra numa instituição. Vou então falar de como é que surge este programa Ciência Mais Cidadã no ITQB. Este programa surge em 2020 e surge enquadrado numa estratégia municipal para a ciência e tecnologia do município de Oeiras. Portanto, é através desta estratégia municipal que surge a ideia, há um eixo desta estratégia para a ciência e tecnologia, que é precisamente a ligação à sociedade, e não sendo a parte principal, portanto, há a ligação às escolas, há a ligação à sociedade mais diretamente através de outros tipos de iniciativas, e surge também esta ideia da ciência cidadã. A ideia, então, é envolver instituições científicas de Oeiras e envolver as comunidades locais e através das diferentes organizações sem fins lucrativos nesta ideia da ciência cidadã. E hoje em dia este programa é coordenado pela Maria João Leão, que seria quem vocês teriam aqui se ela não estivesse de férias em Cabo Verde, e que espero que esteja muito bem. Mas calhou-vos eu. A missão do programa de ciência cidadã, então, nós assumimos como queremos implementar uma estratégia de ciência cidadã na instituição e nas comunidades locais. Queremos desenvolver projetos de investigação envolvendo a participação ativa de cidadãos, portanto, queremos fazer ciência com os cidadãos. Queremos pensar a ciência com as pessoas, isto implica pensar alguns dos processos da ciência com as pessoas com quem estamos a colaborar, e consultar a sociedade civil na tomada das decisões na ciência. Temos feito algumas atividades de consulta pública, não tem sido o foco principal do programa, mas deixo aqui porque é assim que está pensada a estratégia. Neste
momento, e com o apoio, graças a este apoio do município de Oeiras para o desenvolvimento do programa de Ciência Cidadã, foi possível é possível ter em curso 11 projetos que envolvem ciência cidadã. Estes 11 projetos, eu não vos vou falar de todos, mas queria-vos dar alguns exemplos, não surgem todos das mesmas formas, nem têm todas as mesmas componentes, nem de ciência cidadã, nem de objetivos científicos, nem de desenvolvimento ou de outputs, mas era isso um bocadinho, no fundo o que eu vos trago aí são um bocadinho as reflexões que eu fui fazendo para cada um destes projetos que vos trago exemplo. E temos novos projetos em planeamento, e isto é se calhar uma das primeiras constatações que faço quando comecei a olhar para isto com esta perspectiva, é que cada novo projeto gera mais projetos, e o facto dos projetos terem sucesso faz com que novos projetos apareçam e faz com que mais investigadores queiram também pensar na ciência cidadã para os seus próprios projetos. As motivações são diferentes, não sei se vamos ter tempo de ir por aí, mas também poderemos discutir isso. E, portanto, agora o que eu queria, vou passar muito brevemente por algum destes projetos. O Oeiras Experimenta é um deles. Nós temos aqui 3, 4 pessoas que estão envolvidas no projeto, 5 pessoas que estão envolvidas no projeto Oeiras Experimenta, e o Amar, depois, que é o investigador, um dos investigadores responsáveis por um dos projetos, também poderá dar-vos a sua perspectiva. Mas o Oeiras Experimenta, no fundo, é um projeto emblemático em termos de ciência cidadã no ITTB, porque, no fundo, consistiu na criação de campos de ensaio, espaços de estufas dedicados à participação de cidadãos nos trabalhos de campo. Como eu vos dizia, o ITTB dedica-se mais, e esqueci de dizer isto e acho que é importante, sendo uma instituição que se assume mais como mais próxima da investigação fundamental, quando se falava em ciência cidadã, tipicamente dizia-se, não, no ITTB é impossível. Possível, porque nós não fazemos nada muito próximo das pessoas, não vai ser possível. E é engraçado perceber como isto também tem vindo a mudar. Portanto, nós temos aqui os laboratórios de ecofisiologia, metabolismo, genética e genómica e tudo mais, que precisam do quê? Precisam de ter espaço e mãos para, por exemplo, testar culturas, tentar diferentes formas de cultura, fazer culturas, diferentes variedades de plantas, testar diferentes condições de crescimento, portanto, o objetivo científico estabelecido é estudar estratégias mais sustentáveis para a produção alimentar, num contexto de alterações climáticas, e depois investigar culturas alternativas e, portanto, experimentar, testar alternativas às culturas que nós usamos na nossa alimentação para ver se elas poderiam ser utilizadas no futuro. E tem como componente de ciência cidadã convidar cidadãos das comunidades locais a participar nestes ensaios, a vir para o campo, fazer as sementeiras, fazer a rega, medir os parâmetros que é preciso medir, às vezes, se necessário, ir para o laboratório e continuar a medir algumas coisas, portanto, envolver as pessoas em todo este trabalho. O que é que isto traz? Portanto, isto é feito na quinta de cima do Palácio do Marquês de Pombal, nós temos 5, meu Deus, estamos longe. O que é que eu vos queria dizer então deste? Portanto, o projeto Oeiras Experimenta, só para concluir, o que é que o laboratório? O Oeiras Experimenta tem tido a sorte, portanto, tivemos a sorte de ter este apoio inicial do município para começar, mas depois o Oeiras Experimenta tem vindo a concorrer a diferentes tipos de financiamentos e prémios. E os financiamentos e prémios são importantes, isto está no meu slide final, onde eu não chegarei certamente, são importantes não só porque nos trazem sustentabilidade, mas também por um lado, pelo encorajamento que dão destes programas e, por outro, pelo reconhecimento que dão externo, dentro até da própria instituição, para que outros queiram continuar. Tem aqui também um prémio de ciência cidadã e depois uma coisa um bocadinho diferente, que é dentro da própria universidade, a universidade tem um prémio para práticas diferentes dentro da universidade e este projeto Oeiras Experimenta foi reconhecido pela universidade. Portanto, é uma coisa diferente, não é ninguém que esteja preocupado com a ciência cidadã, não se está a falar de ciência cidadã, mas é reconhecido como uma prática, uma forma de estar diferente na universidade. Portanto, neste momento já começou não sei exatamente se começou só com o laboratório, se começou logo com os 3, eu não estive no início, não tenho a certeza, mas neste momento são 3 laboratórios e mais um que já tem projetos que quer também fazer no tomateiro, e eu havia há bocado que era mais 2, que havia mais outro. Um estudante de doutoramento relacionado com este tema, há prémios, há resultados que estão integrados em teses, há ensaios de campo que estão a ser incluídos em projetos quer nacionais, quer internacionais, e dados recolhidos de campo que são resultados preliminares para novas candidaturas a projetos. Eu vou saltar o Penel Alfam só porque vou passar para o Micromundo, só porque este tem aqui uma componente que eu acho que era importante realçar.
O Micromundo é um projeto que surge de uma forma um bocadinho diferente. É um projeto que surge a partir de uma rede, de um projeto internacional que já existe, que é o Tiny Earth, e surge através da Universidade do Porto, já tinha este projeto, e portanto surge no ITQB porque alguns investigadores conhecem a investigadora que trabalha no Porto e acham que podem trazer este projeto para o ITQB. E a ideia é descobrir novos antibióticos, portanto, procurar novos antibióticos em amostras de solos. E, portanto, começa assim, envolvendo inicialmente 2 grupos de investigação. Neste momento já são 4 grupos de investigação que vão estando envolvidos, portanto, vão encontrando novos objetivos científicos dentro dos objetivos iniciais e vão adicionando camadas a este projeto inicial. O projeto, em termos de cidadãos, envolve 2 tipos de comunidades. Envolve estudantes de licenciatura e mestrado, que são os mentores, e isto é importante para o que vou dizer a seguir, e envolve os alunos do ensino secundário, que é quem faz as recolhas das amostras e, no fundo, está a fazer todo este mapeamento de resistências a antibióticos e dos novos antibióticos a partir de amostras do solo. O que é que este trabalho já deu? Já deu artigos científicos, e já deu artigos científicos. Primeiro um artigo de revisão, porque estamos envolvidos nesta rede, e portanto esta importância da ciência cidadã também como estratégia de colaboração internacional, mas depois há um segundo artigo que aparece porque há novos objetivos científicos incluídos aqui. E este artigo tem como particularidade que os cientistas cidadãos são coautores do artigo. Falávamos há pouco do reconhecimento. Os cientistas não são todos os alunos do ensino secundário, mas todos os mentores, os 6 alunos de licenciatura e mestrado, que é quem serve de pivô entre os investigadores e estes alunos, os alunos de licenciatura estão todos nos agradecimentos. Portanto, esta ideia do reconhecimento que me parece também relevante e importante. O que é que eu também gostava de realçar aqui? Este artigo nós queríamos muito publicá-lo em acesso aberto. Mas para carregar em acesso aberto significava ter verbas para conseguir publicar. Não necessariamente, mas para onde se acaba a querer publicar era assim. E então o que é que foi possível? Contactar a revista e dizer isto é um projeto de ciência cidadã e nós não temos verba para pagar isto. E o FII foi concedido e, portanto, não foi preciso pagar. E, portanto, o artigo é publicado dessa forma. E, portanto, eu acho que também é um outro contributo importante. Finalmente, só queria dizer, o artigo é publicado em acesso aberto, mas acesso aberto não quer necessariamente dizer que está acessível a toda a gente, porque um artigo científico continua a estar escrito numa linguagem que é para cientistas. Portanto, a revista e os investigadores também acabaram por fazer um outro blog post, vou terminar, um post para o blog da revista, com uma linguagem já mais acessível sobre o trabalho. Portanto, isto só para dizer, o que é que vou saltar para o fim, não tendo falado em tudo o que o meu otimismo me fez pensar, o que é que eu queria deixar? Portanto, nós estamos, de facto, com muitos projetos diferentes, projetos que envolvem já muitos laboratórios do ITQB, mais de 30 investigadores envolvidos. Estes projetos começaram de formas diferentes, portanto, alguns começam porque há uma estrutura que está criada e, portanto, nascem assim. Eu trazia ali outros exemplos de projetos que são ideias que os investigadores nos trazem e que começam do zero a partir de ideias dos investigadores, que conseguem fazer coisas que os investigadores nunca conseguiriam fazer sozinhos, e eu acho que é esta a grande diferença aqui da ciência cidadã. Portanto, não é só envolver os investigadores, os cidadãos, porque sim, é envolver porque não seria possível ter os dados, ou pela forma de recolha, ou pela quantidade de trabalho, ou pelo que seja, não seria possível ter sem isso. Portanto, a quantidade de pessoas que já foi tocada pelo programa por este programa de Ciência Mais Cidadã, a quantidade de pessoas que ouve falar de todos estes projetos, por todas as atividades de outreach, de comunicação que estes projetos fazem, os outputs científicos, académicos, de inovação, havia aqui um outro que tinha uma patente que está a ser submetida de trabalho desenvolvido com investigadores e cidadãos. Portanto, nós já estamos a ter um conjunto de outputs muito interessante das coisas que saem, que são os típicos indicadores científicos, mas que saem do trabalho entre investigadores e cidadãos. E, finalmente, as distinções, que, como vos dizia, as distinções não são o mais importante, mas as distinções ajudam-nos, por um lado, a dar balanço a projetos que estão a iniciar-se, por outro, a dar visibilidade a esta forma de trabalhar, a dar visibilidade a este tipo de investigação e a encorajar muitos a sair. E é isto que nós temos sentido no ITQB. Mesmo projetos que começam por ser pequenas brincadeiras, quando começam a dar dados reais, transformam-se depois em coisas maiores. E, portanto, eu penso que neste momento esta forma de trabalhar já está definitivamente implantada no ITQB e será uma aposta para continuar.